todos, sejam muito bem-vindos. Nós somos o grupo 4 da disciplina de Antropologia Jurídica do curso de Direito da UFMG, ministrado pela professora Natália. O tema do nosso trabalho hoje é Fronteiras da Antropologia Jurídica ou Multiculturalismo Jurídico. O nosso trabalho foi feito por esses dois participantes que estão aparecendo aí na imagem para vocês. E nós vamos começar falando sobre o conceito e as características do multiculturalismo. O multiculturalismo é a existência de diversas culturas no mesmo espaço territorial. Ele é uma realidade do ser humano há muito tempo, mas tem aumentado recentemente por conta da globalização e da imigração. Normalmente, quando temos um pluralismo cultural, sempre há uma cultura dominante, visto que não existem relações simétricas de cultura. Por conta disso, nós temos no multiculturalismo políticas que buscam criar formas de proteção às culturas minoritárias que coexistem em meio à cultura dominante, para que haja preservação das suas reivindicações. A política multiculturalista também tenta resistir à homogeneização cultural, que é etnocêntrica e apaga a diversidade cultural. Seu objetivo principal não é negar que haja diferenças, pelo contrário, é de reconhecer que cada sociedade possui sua própria identidade cultural, que deve ser respeitada, preservada e reconhecida, tratando toda a cultura com igualdade segundo suas especificidades. Existem 4 tipos principais de políticas multiculturais, que são: a primeira, o multiculturalismo conservador, também chamado de empresarial, que defende que as culturas devem ser reconhecidas de forma comum, como se todas fossem iguais. As principais críticas contra esse modelo é que ele apaga as noções de diferença e, dessa forma, a existência do pluralismo cultural. O segundo é o multiculturalismo humanista liberal. Ele também diz que há igualdade entre as diversas etnias, como se todas as culturas tivessem o mesmo patamar de sociedade, sem se preocupar com as noções de diferença. Essa política é bem parecida com a do multiculturalismo conservador. O que muda é que o humanista liberal prevê que a igualdade das culturas deveria acontecer também no direito de escolha do que querem. Esse modelo recebe, além das críticas contra a homogeneização, reprovações pelo fato de que essa ideia abre brechas para as formas mais violentadoras de cultura, como, por exemplo, práticas de violência sexual. Dando um caso específico, podemos citar a circuncisão feminina, que é uma prática de algumas culturas específicas. O terceiro é o multiculturalismo liberal de esquerda. Essa política é chamada liberal no sentido de aceitação global de cultura, que reconhece as diferenças dos grupos étnicos dentro das suas condições históricas, mas que diz que não deveria haver imposição de normas a grupos sociais, como se toda cultura devesse ter dentro de suas estruturas um modelo de liberdade de escolha. Esse modelo recebe críticas porque teria uma ideia de homogeneização, como se toda cultura tivesse que ter um padrão de algo libertador, submetendo as culturas a um modelo emancipatório. O quarto e último é o multiculturalismo crítico e de resistência. Esse modelo possui uma forte crítica à descolonização. É a política mais radical porque critica todo tipo de homogeneização do Ocidente no Oriente. É contra a padronização de grupos dominantes e a favor da autonomia de direitos e conceitos, pluralismo de identidade cultural e heterogeneidade de cada grupo social. Agora vamos falar sobre o multiculturalismo e o direito em si. No âmbito jurídico, o multiculturalismo discute como deve ocorrer a legislação em locais com pluralismo cultural, já que essa normalmente segue o padrão de manifestação da cultura dominante e pode considerar ilegal alguma prática proveniente de uma cultura minoritária. É por conta dessa discussão que no Canadá, por exemplo, já existem os crimes considerados culturalmente motivados. Esses crimes são aqueles que ocorrem por fazer parte da prática cultural de algum grupo.
Nesse caso, o tribunal analisa a situação e pode amenizar a pena do réu ou até mesmo absolver. Claro que respeitando uma série de requisitos. Normalmente, um deles é que não ocorra a violação dos direitos humanos. Esse requisito em específico gera muita discussão porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todos têm direito à vida e à integridade física, ao mesmo tempo que garante a liberdade de vida cultural. Porém, nem todos os grupos lidam com a vida e com o corpo como se espera segundo esses direitos. Nesse embate, surgem perguntas como: existe um direito mais certo? Se sim, qual é? Qual deve ser respeitado? Os direitos humanos são culturalmente justos? É possível ponderar essa discussão de interculturalidade? Vou falar sobre as consequências que, apesar de todos os benefícios que possam ser apontados pela cooperação e convivência entre culturas, o multiculturalismo pode possuir um lado negativo, que além de haver uma dificuldade em integrar e fazer interagir grupos culturais divergentes, há também dois problemas específicos que eu vou falar agora, que é a dominação cultural e a xenofobia. A dominação cultural e o multiculturalismo, como ele se trata de um movimento humano, ele pode ser usado como instrumento de dominação e já foi. Na Europa, por exemplo, a grande preocupação dos europeus é de se tornarem os próximos povos dominados, transformados em minorias. Para se entender a crescente preocupação europeia, vocês precisam entender que para uma cultura se manter por mais de 25 anos, a taxa de natalidade deve ser de pelo menos 2,11 filhos por mulher. Então, analisando as taxas de fertilidade por mulher de origem europeia no ano 2007, tem os números da França 1,8%, Inglaterra 1,6%, Grécia e Alemanha 1,3%, Itália 1,2%, na Espanha 1,1% e a média dos países da Europa é 1,38%. E contrapondo-se a esses números, eu vou também falar sobre as estatísticas sobre os europeus islâmicos. Na França, 8,11 filhos por família islâmica, 30% das famílias e dos jovens de até 20 anos são islâmicos. Na Holanda, 50% dos nascimentos é de bebês de famílias islâmicas e em 15 anos a metade da população será islâmica. Na Rússia, 40% dos militares são islâmicos e na Bélgica, 25% da população e 50% dos nascituros são islâmicos. Esse momento pelo qual a Europa passa, ele só é possível por conta do multiculturalismo. Antes dele, qualquer pessoa podia imigrar para o continente, mas era preciso assimilar os valores europeus e viver conforme eles. Com o multiculturalismo, houve a possibilidade de viver na Europa, mas com seus costumes. Então, analisando todos esses dados, pode haver uma reviravolta, sabe, na Europa, de acordo com os dados, e a tendência nos próximos anos é que a maioria dos europeus seja de origem muçulmana. Agora, se isso foi só uma dominação, uma tentativa de dominação, ou simplesmente de transformar minorias em maioria, a gente não sabe. Agora, falando sobre a segunda consequência, que é a xenofobia, principalmente na Europa, que, além do medo da dominação cultural, há também o receio econômico, né, quanto à oferta de empregos. A xenofobia na Europa, ela começa com uma antiga história que se iniciou ainda na Idade Média, com a perseguição de judeus e muçulmanos pela Igreja Católica. O antissemitismo manteve-se por séculos até que chegou ao seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto nazista, né, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. E, apesar das medidas para prevenir o novo Holocausto tomado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, entre elas a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a xenofobia persistiu na Europa e vem se intensificando nos últimos anos. Então, a relativa proximidade entre locais de conflitos sociais e armados na Europa e no Oriente Médio, com grandes centros urbanos europeus, tem feito com que a população da zona de conflito busque refúgio nas cidades europeias. Então, com essa migração,
tem despertado sentimentos xenofóbicos de grande parte da população europeia que acredita nos imigrantes a conta da violência e da crise europeia de seus países. O resultado disso tem sido negativo, óbvio. Então, ataques e agressões motivadas por xenofobia, além da ascensão de grupos neonazistas, tem tomado também conta do noticiário europeu e evidenciando que esse grave problema ainda é muito forte, sabe? Muito presente no continente. Então, um dos problemas do multiculturalismo é que em culturas opostas ele pode levar à xenofobia, à rejeição de outra cultura, né, por vê-la como inimiga. Agora iremos abordar alguns exemplos de conflitos contemporâneos no tema. O primeiro conflito do qual iremos falar se refere à prática da vaquejada. A vaquejada é uma prática secular muito comum nos estados do Nordeste brasileiro, principalmente no Ceará. Tal atividade consiste em dois vaqueiros, cada um montado em seu cavalo, que precisam se emparelhar ao boi e, ao chegar em uma região delimitada da arena, é preciso derrubar o animal puxando-o pelo rabo. Esta prática, além de ser considerada pertencente à cultura nordestina, tem notável impacto no cenário econômico da região, pois movimenta cerca de 700 milhões de reais por ano e gera, em média, 750 mil empregos diretos e indiretos. Entretanto, constantemente ocorre em tais práticas o desenluvamento, onde o rabo do animal bovino é arrancado pela retirada violenta de pele e tecidos da cauda. No que se refere à legislação, em 2013, a Lei nº 15.299 do Ceará regulamentou a prática da vaquejada no estado, classificando-a como atividade desportiva e cultural. Entretanto, a ação direta de inconstitucionalidade número 4.983 julgou a prática como inconstitucional, por ferir o artigo 255 da Constituição Federal, que declara vedada a prática de qualquer atividade que submeta os animais à crueldade. Mas a disputa entre vaqueiros e ativistas pelo direito dos animais ainda não estava encerrada. Em 2019, foi sancionada a Lei nº 13.873, que regulamentou a prática da vaquejada, que foi reconhecida, juntamente com o rodeio, patrimônio cultural e material brasileiro. O dilema em questão se refere em como conciliar a prática dessa atividade cultural e, ao mesmo tempo, assegurar o direito dos animais. É importante salientar ainda que os dois princípios são assegurados pela Constituição: a preservação da fauna e da flora, no artigo 255, e o pleno exercício dos direitos culturais, no artigo 215. O segundo exemplo de conflito contemporâneo no tema se refere ao infanticídio indígena. A prática do infanticídio indígena é comum em cerca de 13 etnias indígenas brasileiras, entre elas as tribos Yanomamis. Quando uma mulher Yanomami vai dar à luz a um bebê, ela vai até a floresta sozinha e, quando o bebê nasce, ela analisa se ele possui alguma deficiência física. Caso perceba que sim, a mulher deve assassinar a criança recém-nascida. Tal prática é considerada justa de acordo com a cultura Yanomami, pois são avaliadas as condições em que a criança com deficiência será criada. Por se tratar de condições de infraestrutura precária, a quais está submetido a tribo, os Yanomamis consideram o infanticídio uma prática de amor, visto que a criança não teria na aldeia a infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento. Além disso, para a tribo, o bebê só é considerado nascido após a primeira mamada. Portanto, como a prática do infanticídio ocorre antes da primeira da amamentação, não é considerado para a aldeia um assassinato. Mais uma vez, nos encontramos diante de um dilema. Por um lado, devemos garantir a todos o direito à vida, ao mesmo tempo que, por outro lado, é essencial permitir aos povos indígenas o pleno exercício de suas práticas culturais.
O terceiro e último caso de conflito contemporâneo se refere ao uso do véu islâmico. O uso da burca é uma prática comum para as mulheres islâmicas, pois faz parte das práticas culturais associadas à sua religião. Entretanto, embora a França seja um dos países europeus que mais recebe imigrantes de origem árabe, tal prática tem sido impedida em território francês desde 2004, a partir da proibição de símbolos religiosos ostensivos nas escolas. Posteriormente, em 2011, essa proibição foi ampliada, proibido o uso da burca em todos os espaços públicos, sob pena do pagamento de multa. Tal proibição parte do princípio da laicidade do Estado, pois alega que o Estado é laico e, portanto, não deve ocorrer manifestações religiosas em locais públicos. Entretanto, uma análise mais atenta pode perceber que o princípio da laicidade do Estado nega a proibição de manifestações religiosas de qualquer origem. Ou seja, o que a lei proíbe, o uso do véu islâmico, na realidade, viola o próprio princípio do Estado laico. Ademais, é importante citar que tal proibição foi extremamente seletiva, pois não cita padres e freiras, nem o uso de hábitos e batinas. Dessa forma, a decisão francesa foi questionada e o caso foi levado ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que infelizmente considerou a proibição francesa do uso da burca um mecanismo legal. Esses foram os exemplos de conflitos contemporâneos no tema trazidos pelo grupo. Por fim, convém ressaltar as nossas críticas e reflexões sobre o tema. E mediante as nossas análises, é correto afirmar que o multiculturalismo, como defendido por Charles Taylor, é um processo de descolonização a respeito das novas identidades. É um reconhecimento dos grupos sociais. Sendo assim, é inegável para nós que o melhor modelo de políticas multiculturais é o crítico e de resistência, no qual dá uma ênfase à ideia anti-etnocêntrica. E ele entende que cada cultura tem sua importância e que nenhuma é superior à outra. Um modelo que se opõe à padronização e uniformização do grupo dominante. Outros pontos que nos convém ressaltar e criticar e refletir é a política do outro. É o reconhecimento das diferenças. É um modelo que nós devemos sim seguir. E entender que mesmo que uma cultura seja minoritária na quantidade de pessoas, isso significa que ela precisa de uma maior proteção e de um reconhecimento, mas que minoritária na quantidade de pessoas não a torna inferior às outras. Concluímos que nós precisamos resistir à homogeneidade das culturas, que nós precisamos acreditar que um grupo predominante não deveria se impor ao outro grupo, como aconteceu no Brasil em relação à questão da língua, quando a língua portuguesa foi superior às outras e que mesmo chegando depois, ela se sobressaiu e se instaurou no território brasileiro. Nós ressaltamos essa crítica ao etnocentrismo, a nossa crítica de que o modelo de cultura europeu ele não é superior aos outros. Nós gostamos da garantia da diversidade cultural. E sendo assim, para que isso se instaure, nós viemos criticar o modelo de Estado. Nós precisamos de um novo modelo de Estado, pois esse atual não sustenta mais de um ordenamento cultural. E por fim, nos convém falar sobre os direitos humanos. Um direito humano que deveria ser um campo que deveria, na prática, cuidar de todos os direitos. Mas cabe a uma reflexão. Seria esse direito atual justo a todas as sociedades, grupos e comunidades humanas? Ele consegue conciliar todas as culturas jurídicas no mesmo território? Bom, para nós não. Um direito humano no qual deveria reconhecer de que todos os grupos com culturas têm o seu valor único, que ele é necessário de um reconhecimento igual para todos, mas que ele deveria entender de que cada cultura é singular.
E esse direito humano atual, ele é falho. Ele não reconhece o outro. Ele não reconhece essa cultura. E é isso que nós viemos criticar. Nós precisamos de um novo modelo de Estado. Nós precisamos de um novo modelo de direitos humanos. Um novo modelo no qual funcione na prática.